Esse foi um dos vídeos mais pedidos lá no meu Instagram e estou aqui pra pagar o que eu prometi. Sim, vou contar a minha história no CrossFit. Vamos lá? Antes de começar o vídeo, eu peço pra você se inscrever aqui no canal pra me ajudar, porque isso me incentiva a gravar mais conteúdo pra vocês também e me ajuda nessa minha trajetória de atleta. Então já se inscreve aqui, curte também, clica no gostei aí pra dar essa força, tá bom? Bora pro vídeo. Com minhas meninas, se elas deixarem eu gravar, vai dar tudo certo. Off, não, deixa o fone. Em 2015 eu me mudei para Manaus, para Amazonas, para fazer minha faculdade de medicina. Inclusive lá nos meus destaques do Instagram eu conto sobre a minha faculdade de medicina, o que rolou e por que eu não concluí. No finalzinho ali de 2015, início de 2016, eu juro pra vocês que eu não lembro dessa data exata, eu queria ter fotos, vídeos, mas infelizmente eu não tenho. Meu amigo da faculdade, o Manassé, falou pra mim o seguinte: Baraúna, eu quero te levar para conhecer um esporte que eu acho que é a tua cara. E eu, tá, mas do que é, né? Do que se trata? Ele falou, cara, confia, vai com roupa de treino que tu vai gostar. Fiquei, obviamente, meio receosa, né? Com medo, falei, vai que é uma reunião do Rinodê. E aí, ele me levou pra um box que ficava dentro da minha faculdade mesmo, né? E eu vi algumas pessoas correndo, mas não entendia ao certo o que era e também nunca fui pesquisar, né? E aí, beleza, entrei naquele box, tudo escuro, as paredes todas pretas, um som altíssimo, um povo jogado no chão, outros jogando barra no chão, uns outros pendurados lá. E falando, meu senhor, o que é isso aqui? Onde é que eu fui me meter? E aí, enfim, fiz a minha primeira aula, né, experimental. Na época, era um valor, era 250, se eu não me engano. E pra quem era aluno da universidade, tinha um descontinho, ficava ali por 210, 215, alguma coisa assim. E pra minha realidade de estudante, era algo muito, muito, muito custoso, né? Manter essa mensalidade era isso ou comer, né? Então, tipo, eu tive que fazer algumas escolhas, economizar em outras coisas para poder, de fato, dar essa oportunidade de conhecer, de fato, o CrossFit. E topei, né, fazer aí um mês do CrossFit, mesmo ficando bem apertada de grana. E, cara, a minha primeira semana foi bizarro, assim, porque eu morava sozinho em Manaus, né, tava ali fazendo faculdade. E aí eu fui, no primeiro dia, no outro dia eu fiquei de boa, porque, né, era tudo adaptado pra mim, que nunca tinha feito CrossFit. Mas no decorrer da semana, né, depois de umas 2, 3 aulas, meu corpo inteiro tava dolorido. Como eu morava só, cara, eu não conseguia lavar o meu cabelo, porque eu não conseguia erguer o braço pra lavar aqui o topo da cabeça. E eu fiquei desesperada, falei, como é que eu vou me lavar? Como é que eu vou lavar meu sovaco? E aí eu passei uma semana lavando só essa lateral da cabeça aqui, porque eu não conseguia lavar o topo. Imagina o cheiro que tava esse cabelo, gente, tá uma coisa de louco. Assim foi a minha primeira semana no CrossFit, com esse trauma já logo de início. Por isso que eu brinco sempre com os meus seguidores que falam que começaram no CrossFit, que depois que o bichinho do CrossFit te ferra, já era. Tu não consegue mais largar o CrossFit, porque é um negócio de louco, assim. Você se supera a cada treinamento, né? Você tem esse desafio diário de sempre buscar a sua melhora, você tá ali disputando com você mesmo. E eu amei, simplesmente amei, porque eu sempre fui uma pessoa do esporte. Já tinha feito futsal, já tinha feito handebol, já tinha competido na natação quando era mais nova, já tinha competido na ginástica rítmica. E o CrossFit era algo muito diferente de tudo que eu tinha feito e ao mesmo tempo me trazia de novo essa parte competitiva, sabe? Essa parte de tentar vencer sempre ali um desafio que na musculação, infelizmente, não tem. Então, pra mim era muito chato ter que ir pra musculação, né? Ter que levantar peso, ter que fazer aqueles negócios. Eu não achava legal, achava muito entediante. Eu ia porque era o jeito, né? Era o que dava pra fazer. Porém, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu tinha muita dificuldade financeira. Eu fazia um mês de CrossFit, eu tive que parar porque não dava pra continuar. E aí voltava pra musculação, que era na época tipo R$49,90 a mensalidade da academia, eu era R$59,90. E eu tentava ali dentro da musculação fazer algumas coisinhas de CrossFit pra ver se eu continuava com os estímulos. Porque eu não tinha como pagar todos os meses o CrossFit. Até tentei, minha mãe me ajudou uma época pra... Ó, eu vou te ajudar no cross, né? Vou pagar uma parte do cross, vou pagar o cross pra você ir mais um mês. Só que não dava pra eu fazer constante, digamos assim, não dava pra eu fazer todos os meses. Então eu fazia um, parava um. Fazia um, parava um, né? Às vezes fazia dois, aí parava dois, três. Então era esse pinga-pinga danado. Até que quando eu voltei pra Roraima, né? Quando tive que parar com a faculdade de medicina, foi quando de fato eu decidi que o CrossFit ia ser uma prioridade na minha vida, até porque eu tava passando por problemas de saúde mental sério, gravíssimos, né? Eu tava em depressão profunda, tava com muitas crises de ansiedade, e o CrossFit era parte do meu tratamento, de fato. Era uma das únicas coisas que fazia eu sair de casa, que me motivava a sair do meu quarto, que me motivava a buscar, né, algo diferente do que eu tava vivendo ali, porque eu tava, de fato, muito mal. E isso fez eu estreitar ainda mais a minha relação com o CrossFit. Aí eu passei a trabalhar, fazendo bicos aqui, bicos ali,
E o salário que eu ganhava, eu sempre separava logo do CrossFit, né? Pra pagar a mensalidade do CrossFit. E aí o resto eu pagava as minhas outras obrigações. Nessa fase foi a que eu mais, de fato, me aproximei do cross, assim, da essência do CrossFit. Ele começou, de fato, a fazer parte da minha vida. Tanto é que eu passava muito tempo dentro do box, né? Não treinando, eu não passava 3, 4 horas treinando naquela época. Mas eu passava 3, 4 horas ali dentro do box porque era o local que eu me sentia em casa. Era o local que eu queria ficar, porque eu me sentia muito bem ali. Fiz amizades, ajudei outras pessoas também e evolui muito, né? Então aprendi a fazer o temido pull-up, que na época era um desafio, logo no começo do meu CrossFit ali. Era um desafio fazer pull-up, me pendurar na barra, eu não tinha força pra ficar segurando na barra, sabe? Tive que fazer vários educativos, qualquer dia eu ensino aqui pra vocês também quais foram os educativos que eu fiz pra aprender e pra conseguir me pendurar na barra e ficar um tempo pendurado na barra, porque eu não conseguia. Depois vieram outros desafios, o toast to bar, que eu não conseguia fazer também, eu fui superando. Tudo isso eu fui desenvolvendo em 2019, ali pro finalzinho de 2019. Aí quando foi no ano de 2020, foi um dos anos mais loucos da minha vida. Se eu fosse descrever 2020, eu diria montanha-russa. Foi um dos anos mais punks da minha vida. Em 2020, meus pais se mudaram pro sul, né? Eles foram morar no sul, então saí da casa dos meus pais, abri a minha loja física de roupa e um mês depois que eu abri a minha loja física, o comércio fechou por conta da pandemia. Então, foram muitas coisas acontecendo junto. Enfim, entrei numa crise do relacionamento que eu tinha na época também. Foram meses bem difíceis, assim, que eu tive que superar muitas coisas, que eu tive que me reencontrar várias vezes, que eu tive que meditar bastante, né? Até que no final ali de setembro, mais ou menos, o comércio voltou. Então eu voltei a trabalhar na minha loja física, graças a Deus, continuei ali fazendo tudo que eu podia para continuar vendendo. E aí foi quando novamente o CrossFit me salvou, né? Por isso que eu digo que o CrossFit salvou minha vida, porque foram vários pontos assim da minha vida que ele se tornou essencial. Fez com que eu tomasse um rumo. Por volta do final de 2020, eu decidi que eu ia me tornar atleta de CrossFit. Essa decisão, já me fizeram essa pergunta, né? Quando que foi que eu decidi me tornar atleta? Como que foi essa virada de chave? E pra ser sincera com vocês, foi uma sucessão de fatos. Tem sim, obviamente, a minha parte ali emocional de o CrossFit estar sempre me salvando, digamos assim, sendo muitas vezes uma fuga, assim, mas sempre me trazendo muito prazer e muita felicidade ao treinar e ao me superar. Sempre gostei pra caramba de treinar, então pra mim nunca foi um problema passar 3, 4 horas treinando. As dores que eu sinto dos treinamentos nunca também foram algo que me fizessem pensar em desistir de parar de treinar ou não querer treinar. Pelo contrário, eu acho que eu tenho um tanto prazer por estar ali dentro treinando, me desafiando e superando. E eu não me incomodo com esse tipo de coisa. É óbvio que eu reclamo que tá doendo, mas não é isso que vai me fazer parar. Na época também eu tive um grande amigo, o Fernando Tauan, e ele me incentivou muito para eu, de fato, levar a sério o CrossFit, né? Começar a levar a sério isso. E na época também eu tava me tornando influenciadora. Então, uma coisa foi juntando a outra. E eu falei, por que não ser uma influenciadora do ramo do CrossFit e ser da competição? Infelizmente, na minha cidade, né, em Boa Vista, Roraima, são poucas as competições e são competições pequenas. Infelizmente, a gente ainda está em desenvolvimento em relação a isso. Já avançou bastante, inclusive no ano de 2021, que foi quando eu comecei ali a competir competições pequenas, né, na minha cidade. Mas ainda era algo muito iniciante, muito começando. Conversei com o Ilo, na época a gente estava ali começando a se relacionar e eu falei pra ele que eu queria competir e ele falou, olha, se você quiser de fato se tornar competidora de CrossFit, entenda que você vai ter que ter uma vida muito diferente. Porque ser atleta não é só você ir lá fazer o treino do box. Ele já me falou isso logo no início e isso foi muito bom pra minha evolução. Porque logo do começo a gente começou a fazer um trabalho muito sério, tanto de fortalecimento, né? Eu ia pra academia fazer musculação com o Henrico, porque eu precisava ganhar mais força, principalmente de membros superiores, para fazer alguns movimentos de ginástico, que era a minha maior dificuldade. Dentro do CrossFit mesmo, eu comecei a fazer planilhas, né, para tentar aperfeiçoar algumas coisas, entender como é que funcionava de fato um treinamento competitivo, um treinamento para atleta, e fui buscando aí no ano de 2021. Então, 2021 para mim foi um ano de muitos treinos e muitos treinos sozinha. Eu digo isso porque muita gente acredita que é legal, né, essa vida de atleta, é legal só treinar, fácil, digamos assim, é uma vida bacana, você só treina, mas foi muitas horas dedicadas ali de esforço
e sozinha. Então, o quanto que eu evoluí em 2021 mentalmente, cara, isso é inestimável. Porque você treinar sozinho e você não enrolar, na verdade, você ter em mente sempre ali o que de fato você quer fazer, o que de fato você quer conquistar e executar. É claro que eu tinha dias que eu não tava afim de treinar, como todo mundo. Até hoje eu tenho esses dias, às vezes que eu não tô afim de treinar, mas eu vou lá e faço o que tem que ser feito. Então eu desenvolvi uma disciplina muito além do que eu imaginava que eu poderia adquirir quando eu decidi me tornar atleta. Eu lembrava todos os dias do meu propósito, do que eu queria. E isso fez eu ver que realmente eu queria ser atleta, eu ia ser atleta. Então, o ano de 2021, treinos muito sozinhos. Tive que fazer aula de natação para reaprender a nadar. Não sei muito bem não, mas a gente tá trabalhando nisso. Comecei as minhas primeiras competições ali em Roraima, né? A minha primeira competição só tinha até a categoria scale, então fui de categoria scale. Só tinha eu e mais duas meninas competindo, aquela adrenalina louca, eu pensei que eu ia morrer na primeira competição. Porque é uma sensação absurda, assim, eu fiquei muito nervosa, eu falei, gente do céu, eu sempre fui a mais cara de pau, sempre brinquei, sempre me gravei, e agora pisei na arena, parece que eu ia desfazer, assim, eu não sentia minhas pernas de tão nervosa que eu tava. Mas enfim, passou. E aí a segunda competição só ia até a categoria intermediária. E aí tinham mais meninas competindo também. Então foi muito mais legal. Teve natação, teve corrida, foi na Vila Olímpica também. E ali eu já estava me sentindo bem melhor pra competir. Óbvio que fiquei nervosa, porque eu até acredito que todo mundo se sente, gente, nervoso. Isso nunca vai passar. Na verdade, quando você perder esse frio na barriga na hora de entrar numa arena, é porque acabou pra você ali, não é mais uma paixão. Fui pra essa minha segunda competição e vi que era realmente aquilo. Apesar do nervosismo, era realmente aquilo que eu queria fazer da minha vida. E aí, no finalzinho de 2021, surgiu a oportunidade de a gente vir pra Brasília. Meio que casou, sabe? Eu digo que Deus conversa comigo o tempo todo e ele sempre me dá respostas. E uma das respostas que ele me deu foi essa. Quando eu perguntei pra ele se eu tava indo pelo caminho certo, investindo tanto tempo nessa carreira de atleta e de influenciadora, eu perguntei pra ele se era esse caminho mesmo que ele queria pra mim, se era esse caminho mesmo que ele tinha planejado pra mim, e pedi pra que ele me enviasse uma resposta, alguma coisa, e aí ele me mandou pra Brasília. E em Brasília, obviamente, eu ia poder evoluir muito como atleta. Quando o Willo falou pra mim que realmente a gente viria pra Brasília, eu não pensei duas vezes, né? Tanto é que eu me desfiz de tudo que eu tinha em Roraima, conversei com todos os meus parceiros, vendi a minha loja, vim de Malicuia e gato pra Brasília pra gente dar seguimento a essa minha carreira de atleta. E 2022 é algo surpreendente pra mim. Muita gente deve ter se surpreendido também, conversando com alguns colegas que eu tenho em Roraima, né? Eles mesmos falavam que não imaginavam que eu tava nesse nível de competição, até porque eu não tinha noção de qual nível de competição eu estava. E eu cheguei em Brasília, da janela do meu quarto, eu vi a placa da Norato. Foi o primeiro lugar que eu treinei em Brasília e foi o primeiro lugar que eu me apaixonei também. Tanto é que eu tenho muita honra de fato, ter a Honorato aqui na minha camisa e ter a Compet, poder representar esse povo que me acolheu aqui em Brasília. Cheguei, depois de um mês ali treinando, pro Léo, que hoje é meu coach, né, aqui o cabeça da Compet, e perguntei pra ele se ele achava que daria pra eu ir pro Oddland, que é uma das maiores competições, né, uma competição nacional que rola aqui em Brasília. E ele falou pra mim, por que não? Quem conhece o Léo sabe como é que é a resposta dele. E eu falei, porque eu não sei fazer um monte de movimento, né? Eu não sei fazer ring muscle up, eu não sei ainda fazer direito handstand walk, então, tipo, acho que por isso, talvez eu poderia não ir pro Oddland. Ele falou, mas você aprende até lá. Era mais que o meio do ano, né? E eu falei, e você acha que eu continuo treinando aqui no box ou eu faço uma planilha? E eu acho que essa resposta que ele me deu foi uma das respostas, assim, que até hoje eu lembro, sabe? Que ele falou assim, você quer competir pra brigar pelo pódio? Ou você quer competir apenas pra se divertir? E eu falei, vou brigar pelo pódio, vou estar lá. Aí ele falou, então, você vai precisar de um treinamento diferente. Você vai precisar de um treinamento focado pra competição. E aí foi quando a gente começou o nosso trabalho, né, juntos. O Léo, a Grazi, né, o Dr. Matheus. E logo em seguida, depois eu conversei e veio o Cris também, junto com o Honorato, pra me levar pro nível competitivo. E aí que começaram os treinamentos em si. Começamos a fazer esse trabalho, treinar bem focado ali, melhorar minhas dificuldades. Em pouco tempo eu desenvolvi melhor o meu handstand walk, porque eu andava 3, 4 passinhos e caía, né? Então, em competição vocês sabem que mínimo é 5 metros que eles pedem ali unbroke. Então você tem que fazer no mínimo 5 metros. Eu não tinha essa consistência. Então a gente aprendeu, a gente desenvolveu. E um pouco antes do Oddland ali,
tinha uma seletiva de um outro campeonato. Meu coach falou sobre esse campeonato pra mim, que também é um campeonato a nível nacional, que é o Monstar, que acontece em Goiânia. E eu falei, beleza, bora. Ele, beleza, mas é o seguinte, vai ter a seletiva, você tem que passar pela seletiva pra você ir pro campeonato. Eu falei, tudo bem, vamos pra seletiva. E aí, que chegou na seletiva e tinha uma prova de ring muscle up e eu não sabia fazer ring muscle up. O coach falou que eu sabia fazer. Ele falou, você já sabe fazer. Você ainda não fez, mas você já sabe fazer. E aí a gente tentou ali, ele me passou uns educativos, inclusive tem lá no meu Instagram, quem quiser conferir nos rios, tem esses educativos que ele me passou. E eu fiz os educativos e saiu um. E eu falei, caraca, saiu um, beleza. E tem esse vídeo, tá, dessa prova aqui no canal, vou deixar aqui no card pra vocês assistirem, pra verem essa minha evolução. E aí eu fui fazer essa prova. E eu tive que fazer de um em um. Gente, todos os meus dedos abriram. Eu lembro que quando saiu a lista da seletiva, eu tinha ficado em 33ª e só entravam 30 meninas. E aí eu falei, porra, também fazendo de um em um, né, velho? Qual o nível de competição que eu tô ainda? Não dá. E aí meu coach falou, relaxa, muitas meninas vão desistir, você vai conseguir entrar. E findou que eu fui chamada assim. Fui pra categoria RX do Monstar, porque, pra quem não conhece, as 10 primeiras vão como Elite, a 11ª em diante vão como RX. E aí eu fui pra categoria RX e, óbvio, que aí depois a brincadeira ficou muito mais séria. E também tinha um Oddland um pouco antes do Monstar. E a gente começou a trabalhar nesse Ring Muscle Up pra que eu conseguisse, né, conectar. E graças a Deus, e a mim, e ao coach, e a minha nutri, e ao meu físio, enfim, a todo mundo, eu consegui desenvolver meu Ring Muscle Up. E fiz, né, tanto no Oddland quanto no Monstar. Consegui executar as provas e graças a Deus também consegui conquistar aí o segundo lugar no Oddland, né? E o primeiro lugar no Monstar. O Willow chegou a perguntar pra mim quando passou o Monstar o que eu tava sentindo ali. Se eu esperava conquistar essas coisas, assim, no meu primeiro ano, de fato, treinando com alguém me acompanhando, né? E focado para um campeonato nacional. E eu falei pra ele que como eu tô ali todos os dias trabalhando duro pra isso, eu, obviamente, queria isso, esperava isso, sim, porque eu sei que eu tô treinando muito pra isso. Mas ao mesmo tempo é uma sensação de caraca, já, né? Algo que eu não imaginava que seria em 2022. Apesar de eu estar trabalhando duro, eu imaginava que a gente estava trabalhando para 2023 e de fato a gente tá. Então, ter essas vitórias já nesse primeiro ano só me motivam. E como eu falei pra vocês, eu sempre tô conversando com ele lá em cima, né? E ele sempre me dá as respostas dessa maneira. E não teve resposta melhor pra me dizer que eu tô indo pelo caminho certo. Então estamos indo aí pro ano de 2023 e muita coisa está por vir. Então se inscreve aqui no canal pra você acompanhar essa trajetória dessa atleta que veio de Roraima pra Brasília pra seguir um grande sonho de me tornar atleta nacional e de representar o Brasil. Essa história de amor pelo CrossFit, né, só tá no começo. A minha história de atleta só está no começo e tem muita coisa ainda por vir. Então, aguardem. Beijo e até o próximo vídeo.